Ponte Rio-Niterói, iniciada em 1968 e inaugurada dia 4 de março de 1974, a ponte Presidente Costa e Silva, Ponte Rio-Niterói, revolucionou a conexão entre duas cidades. Antes disso, o transporte era feito majoritariamente por barcas ou estrada menos eficientes. Impacto da ponte: facilitação do fluxo de pessoas e mercadoria, fortalecendo o comércio e os serviços em Niterói. Integração econômica com região metropolitana do Rio de Janeiro, ampliando o mercado de trabalho e o acesso de bens e serviços. Expansão urbana. Durante a década de 1960 a 1970, houve um crescimento populacional em Niterói, especialmente em bairros periféricos, como Fonseca, São Gonçalo, devido ao aumento da migração interna. O governo local implementou o projeto de pavimentação de ruas, construção de escolas, melhorias no saneamento básico, embora a infraestrutura nem sempre acompanhasse o ritmo da urbanização. Desenvolvimento cultural. Niterói buscou preservar e valorizar sua identidade cultural por meio de investimento em teatro, biblioteca e museu. O Teatro Municipal de Niterói e outras iniciativas tornaram-se símbolos dessa política. O desafio econômico e sociais. A perda de status de capital trouxe desafios significativos para a economia e o tecido social da cidade. Desaceleração econômica. A saída de órgãos administrativos e do funcionalismo público reduziu a circulação de dinheiro e na economia local. Niterói passou a depender mais do setor de serviços e do comércio, enquanto a industrialização, especialmente a naval, enfrentava dificuldades devido à crise econômica nacional. Crescimento desordenado. A migração para áreas periféricas resultou na ocupação irregular de morros, terrenos, agravando problemas de infraestrutura, com falta de saneamento, acesso aos serviços básicos. A expansão urbana gerou desigualdades acentuadas entre os bairros centrais e periféricos. Aqui, a migração. A área periférica resultou na ocupação irregular de morros, terrenos, agravando problemas de infraestrutura como a falta de saneamento, acesso ao serviço público. A expansão urbana gerou desigualdade acentuada entre os bairros centrais e periféricos. Crise no transporte público também, minha gente. Houve essa crise. Apesar da construção da ponte Rio-Niterói, o transporte público dentro da cidade, entre ela e Rio de Janeiro, ainda era insuficiente, causando congestionamento e longos tempos de deslocamento. Nova identidade de Niterói. Com a transferência da capital estadual para o Rio de Janeiro, Niterói precisou reinventar seu papel na estrutura regional. A cidade passou a focar no fortalecimento de setores como educação, cultura, qualidade de vida, visando destacar como uma cidade de porte médio, modelo no Brasil. O foco na educação e cultura. O investimento em instituições de ensino, centros culturais, transformou Niterói em um polo educacional. Projetos culturais, como o Caminho Niemeyer, idealizado posteriormente, começaram a ser discutidos também como forma de revitalizar a imagem da cidade, qualidade de vida. Mesmo com os desafios, Niterói manteve índices elevados de qualidade de vida em comparação a outras cidades do estado, especialmente
em bairros como Icaraí, Santa Rosa, Jardim e Icaraí. A qualidade de vida, mesmo com os desafios, Niterói manteve índices elevados de qualidade de vida em comparação com as outras cidades do estado, especialmente bairros como Icaraí, Santa Rosa, Jardim e Icaraí. A cidade se destacou pela oferta de serviços de saúde e de educação relativamente bem estruturados. O período de 1960 e 1975 foi de transformação em Niterói. A perda do status da capital representou um desafio significativo, mas também uma oportunidade para a cidade redefinir sua identidade. Embora tenha enfrentado impacto econômico, sociais negativos, Niterói conseguiu se reposicionar como uma cidade de relevância cultural e com a qualidade de vida, consolidando sua integração com a região metropolitana do Rio de Janeiro e seu papel como um importante município fluminense. A construção da ponte Rio-Niterói foi um marco que simbolizou essa transição e preparou a cidade para os desafios do futuro. Niterói contemporânea, desafios e conquistas. Em 1975, presidente. Após a perda do status de capital do estado do Rio de Janeiro, em 1975, Niterói enfrentou desafios de reposicionar no cenário estadual e nacional. Desde então, a cidade tem passado por transformações significativas, buscando equilibrar crescimento econômico, sustentabilidade urbana, preservação cultural. Niterói contemporânea é marcada por altos índices de qualidade de vida, conquistas urbanistas, culturais, além de enfrentar desafios sociais e mobilidade. O reposicionamento de Niterói. Após a fusão dos estados de Guanabara e do Rio de Janeiro, Niterói precisou redefinir seu papel político e econômico com a transferência da administração estadual para o Rio de Janeiro. A cidade perdeu parte da sua influência política, mas fortaleceu seu protagonismo em áreas como cultura, educação e turismo. Destaque também a questão de posicionamento. Tornou-se um polo de serviço e educação, atraindo instituições de ensino superior, escolas de excelência, valorizou seu patrimônio histórico-cultural, promovendo o turismo e a cultura local como eixos de desenvolvimento, conhecimento do município de Niterói, investiu em qualidade de vida, mantendo-se como uma das cidades com melhores indicadores do estado do Rio de Janeiro, conquistas urbanas e culturais. A partir de 1975, Niterói iniciou uma série de projetos urbanos e culturais que se destacaram em um cenário fluminense. Urbanização e infraestrutura, mobilidade, projeto de revitalização urbana, valorização do espaço público. Mobilização. O sistema de transporte ele foi ampliado, integrado, por exemplo, o ônibus, a barca, com melhoria gradativa. A conexão com o Rio de Janeiro, via Ponte Rio-Niterói, tornou-se essencial para os fluxos de pessoas e mercadoria. O projeto também teve também um projeto urbano, que é, por exemplo, bairro de Icaraí, Ingá, passaram por investimento de infraestrutura, saneamento, melhoria estéticas, tornando-se áreas nobres e também áreas nobres, também atrativas para residências e comércios. Valorização de espaços públicos. A orla da praia de Icaraí e a área também verdes, como o Parque da Cidade, foram revitalizadas
promovendo o lazer e a convivência comunitária. As áreas verdes, como o parque da cidade. Cultura e turismo. Caminho Niemeyer é um dos marcos mais icônicos da cidade. Esse conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer inclui Museu de Arte Contemporânea, símbolos de Niterói, outros artifícios como Teatro Popular, Fundação Oscar Niemeyer, reforçam o papel da cidade como referência cultural. Tem também os eventos culturais. Niterói tornou-se um centro de festivais, exposições e apresentações artísticas, atraindo visitantes e promovendo a economia local. Preservação do patrimônio histórico, que é a igreja, fortalezas e centros históricos foram restaurados, integrando-se ao turismo, à cultura da cidade, a qualidade de vida e sustentabilidade. Niterói ele tem consistentemente figurado como cidades brasileiras como melhores índices de qualidade de vida, refletindo e investindo em área de saúde, educação, meio ambiente, saúde e educação. A rede pública de saúde ele foi ampliada com destaque para unidades de pronto atendimento, UPA, os hospitais bem equipados. A cidade atraiu instituições de ensino superior como a Universidade Federal, UF, consolidou em Niterói, aqui em Niterói, no centro acadêmico importante. Sustentabilidade e meio ambiente. A área de conservação tem parques naturais, como o Parque da Cidade, Parque Estadual da Serra da Tiririca, são exemplos do esforço para preservar a biodiversidade local. Iniciativas sustentáveis, projetos de coleta seletiva, reciclagem, reurbanização sustentável foram implementados para minimizar os impactos ambientais e melhorar a qualidade do espaço urbano. Tem também aqui o desafio persistente. Embora apresente avanço significativo, Niterói ainda enfrenta desafios que demandam atenção contínua das autoridades e da sociedade. Desigualdades sociais que tem. Apesar de alto índice de qualidade de vida em bairros centrais, a área periférica, como por exemplo região oceânica, ainda apresentam carência de infraestrutura, transporte e serviços básicos. O crescimento populacional resultou a ocupação irregular. O governo passou a ter um olhar mais atento para as comunidades. Aumento de vulnerabilidade em área de risco, mobilidade urbana. O transporte público continua sendo um ponto crítico, especialmente na conexão interna entre bairros, nas integrações com o Rio de Janeiro. O aumento do número de veículos privados tem agravado congestionamentos, especialmente em horário de pico, em área próxima à Ponte Rio-Niterói. Segurança pública. Como em outras cidades brasileiras, a violência urbana é uma preocupação, ainda que os índices sejam menores em comparação aos restantes do estado do Rio de Janeiro. O programa de policiamento comunitário e tecnológico ele tem sido implementado, mas a redução de criminalidade ainda é um objetivo em aberto. Inovação e perspectivas futuras. Niterói tem buscado inovações para enfrentar seus desafios e projetar o futuro sustentável e inclusivo. Cidade inteligente. A cidade tem investido em tecnologia para otimizar
serviços públicos como projetos, monitoração urbano, aplicativos de mobilidade e sistemas inteligentes de iluminação e segurança. Parcerias público e privadas. Parcerias têm viabilizado modernização de equipamentos urbanos e implementação de grandes projetos como vários shoppings, centros empresariais, complexos habitacionais. Planejamento urbano. O plano diretor Niterói busca promover o crescimento ordenado, incentivando o desenvolvimento sustentável e integração entre áreas centrais e periféricas. O projeto de habitação social e regularização fundiária tem sido priorizado para reduzir a desigualdade. Em 1975, Niterói tem demonstrado resiliência e a capacidade de reinvenção. A cidade consolidou sua posição como um polo cultural e de qualidade de vida, enfrentando os desafios como desigualdades sociais e mobilização urbana. Com investimentos em sustentabilidade, a tecnologia, a cultura, Niterói continua a se destacar como um dos municípios mais vibrantes e bem estruturados do estado do Rio de Janeiro, projetando um futuro que combina com modernidade, inclusão, preservação de sua rica história e patrimônio. Informações socioeconômicas, demografia, território, desenvolvimento do município de Niterói, economia municipal, PIB, estabelecimentos, o porte e setor potencial de consumo. Demografia e território de Niterói. Niterói é localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, é uma cidade que combina com relevância histórica com uma posição estratégica no cenário socioeconômico do estado. Sua geografia privilegia e características demográficas fazem dela um dos municípios com maior qualidade de vida do Brasil. Posição geográfica territorial. Localização estratégica. Niterói está situada na porção leste Bahia Guanabara, conectada no Rio de Janeiro pela icônica ponte Rio-Niterói e por serviços de transporte também aquaviário. Essa proximidade com a capital fluminense é um dos fatores que impulsionaram ali o desenvolvimento econômico e social da cidade. Além disso, a posição costeira garante fácil acesso ao litoral atlântico, característica do território. A área total aproximadamente 133,9 km2. Distribuição geográfica. O território de Niterói é composto por regiões urbanas bem definidas e áreas naturais preservadas, como o Parque Estadual da Serra da Tiririca. Relevo predominantemente montanhoso, com altitudes modestas, além de praias e áreas planas ao longo da orla. Clima é tropical úmido, com a temperatura que é média anual, em torno de 23 graus, para atividade turística e urbanas. O território é organizado em diferentes regiões administrativas e urbanas com perfis socioeconômicos variados, refletindo a diversidade da população. População de Niterói. Estimativas populacionais, de acordo com o IBGE, de 2023. A população total é cerca de 520 mil habitantes. Densidade demográfica.
aproximadamente 3.900 habitantes por km2. A população está concentrada em área urbana, urbanas, com destaque para o bairro de Icaraí, Santa Rosa, Fonseca. Essa urbanização reflete um alto índice de desenvolvimento do município. O perfil demográfico, faixa etária. Niterói possui uma população predominantemente altura, com considerável proporção de idosos devido à alta expectativa de vida, que ultrapassa 76 anos. Educação. O município apresenta baixo índice de analfabetismo, reforçando sua reputação como polo educacional. Índice de desenvolvimento urbano superior, 0,8, situando Niterói entre os municípios com o maior IDH do Brasil. Dinâmica, população e urbanização. Crescimento populacional. Nas últimas décadas, o crescimento populacional de Niterói tem sido moderado, refletindo uma tendência de estabilização. A cidade experimentou uma intensa expansão urbana no século XX, mas atualmente busca conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental e a qualidade de vida. A urbanização e a distribuição. Bairros nobres, Icaraí, Ingá, São Francisco, abrigam população de maior poder aquisitivo, concentrando serviços e infraestruturas de alto padrão. As áreas populares, Fonseca, Barreto, são exemplos de bairro com maior densidade populacional e demanda por melhorias urbanas. Expansão para a região oceânica. Bairro de Itaipu, Piratininga, vem atraindo novos moradores, oferecendo alternativas residenciais e turísticas. Qualidade de vida. Niterói se destaca pela qualidade de vida oferecida aos seus moradores. Fatores como segurança, educação, saúde, opções de lazer contribuem para um ambiente favorável ao bem-estar. Entre os pontos de destaque: saúde, rede hospitalar robusta, tanto pública quanto privada. Educação, alta taxa de escolaridade, com por exemplo, instituições renomadas como Universidade Federal Fluminense, UF. Cultura e lazer, uma rica agenda cultural e opções de lazer que inclui museu, teatro, praias oceânicas. Desafios democráticos e urbanos. Apesar dos elementos de indícios de qualidade de vida, Niterói enfrenta desafios que demandam atenção. Desigualdade social. Apesar dos avanços, há contraste marcante entre os bairros mais nobres e as áreas periféricas. Modalidade urbana. O aumento das frotas de veículos de particulares geram congestionamentos em horário de pico, especialmente nas vias de ligação com o Rio de Janeiro. Preservação ambiental. A expansão urbana deve ser equilibrada com a conservação de áreas verdes, ecossistema sensíveis, como manguezais e Parque da Tiririca. Niterói combina com a demografia estável, com um território diversificado, privilegiado, consolidando-se com um dos municípios mais desenvolvidos do Brasil, como uma população predominantemente urbana, elevada qualidade de vida em ambiente natural notável. A cidade equilibra a tradição e a modernidade. Contudo, apesar de sustentar esse padrão de excelência, é necessário
enfrentar desafios relacionados à desigualdade, mobilidade, preservação ambiental, como o planejamento adequado. Niterói ele tem o potencial de continuar com a referência em desenvolvimento humano e urbano. Agora, minha gente, vamos falar aqui o desenvolvimento do município de Niterói. Niterói é conhecido como uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, destacando-se os seus elevados índices de qualidade de vida, educação, infraestrutura urbana, sua localização estratégica associada a um planejamento urbano que busca aliar sustentabilidade e inovação. É um fator essencial para o seu progresso. Tem também aqui a infraestrutura urbana e mobilidade. Okay? Investimento em infraestrutura. Niterói conta com infraestrutura urbana que reflete no seu alto padrão de desenvolvimento. A cidade ele tem investido continuamente em projetos que melhoram a qualidade de vida da população, como transporte público integrado, mobilidade sustentável, mobilidade e desafio. Transporte público integrado. Então ele vem aí, então tem essa questão de infraestrutura urbana e mobilidade, investimento em infraestrutura. Então vou falar primeiro aqui o transporte público integrado. O sistema de transporte inclui ônibus e barcas, promovendo a conexão eficiente com a capital, o Rio de Janeiro. Mobilidade sustentável. Ciclovias, calçadas acessíveis, iniciativas para reduzir o uso de automóveis são priorizadas em áreas centrais e bairros nobres. Mobilidade e desafios. Embora o município seja conhecido pela sua organização urbana, enfrenta desafios crescentes em mobilidade. Tráfego intenso. Agora, vamos falar sobre tráfego intenso. Engarrafamentos em horário pico são comuns nas principais vias, como Alameda, Boa Ventura e Ponte Rio e Niterói. A solução em curso. O município investe em tecnologias de tráfego, projetos de transporte público, como a expansão de malha ciclovia e melhoria no transporte aquaviário. Educação, pilar do desenvolvimento. Educação básica e o desenvolvimento. Niterói é um dos maiores centros educacionais do estado do Rio de Janeiro. A cidade ele tem um sistema educacional robusto que abrange desde a educação básica até o ensino superior. A rede de escolas públicas e privadas oferece qualidade de ensino acima da média nacional, com baixos índices de evasão escolar. A Universidade Federal Fluminense, UF, uma dos destaques da cidade, UF, é referência nacional em pesquisa, ensino e extensão, impulsionando a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Resultados educacionais. O alto nível de educação em Niterói contribuiu para a formação de mão de obra qualificada, atração de empresas de tecnologia e inovação, de uma economia baseada no conhecimento, economia e sustentabilidade. Diversidade econômica. A economia de Niterói e a diversidade é bem estruturada, com destaque para serviço, turismo e cultura. Serviço.
O setor de serviços é o principal motor econômico, abrangendo saúde, educação, comércio e tecnologia. Turismo e cultura. O turismo cultural, alavancado por atrativos como Museu de Arte Contemporânea, MAC, e eventos culturais, é uma importante fonte de receita. Sustentabilidade no desenvolvimento. Niterói adota uma prática de conciliar ali o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Energia limpa, renovável. Incentivos para a instalação de sistema de energia solar, gestão de resíduos sólidos, que é programas de coleta seletiva e projetos de economia circular, cultura e turismo, o motor do desenvolvimento, tá, da cidade de Niterói. Atrativo e culturais. Niterói é um polo cultural com uma rica agenda de eventos e espaços